Mais um dia se inicia e antes mesmo de levantar da cama, você confere o celular e percebe que está atrasado. Provavelmente por ter ido dormir um pouco tarde ontem à noite. Com pressa e em menos de 10 minutos você já tá trocado e indo em direção ao ponto de ônibus. Sem tempo nem para um café da manhã. Já no ônibus ele tá lotadaço, tornando todo o caminho até a porta uma verdadeira saga épica, comparável à dificuldade de percorrer o caminho até o boss no Dark Souls. Mas com coragem, ou talvez sem opção, você persiste e desce no seu ponto e aguarda ansiosamente o próximo. Esperando o próximo ônibus, lá você encontra um cara esquisito, uma senhora que reclama da neta dela rebolando no Facebook ou qualquer outra coisa que ela faça todo santo dia, a pessoa por quem você tem uma leve quedinha, um vendedor de balas, entre outras coisas que podem ser desde aleatórias como um elefante psíquico de guerra pré-histórico, a coisas mais monótonas e rotineiras. Então com tudo isso, você só coloca o seu fone e segue a sua vida até o trabalho. Vê se faz a porra do trabalho direito. Volte aqui, Crono! Crono! Várias horas de sofrimento depois, você vai pra sua casa, janta e cansado demais pra fazer qualquer coisa, você só vai dormir. Mas algo na sua mente diz não. Isso porque você não quer acordar no dia seguinte. Mas não tem jeito. Eventualmente o sono se torna algo inevitável. Quando você menos espera, mais um dia se inicia. E antes mesmo de levantar da cama, você confere o celular e puta que pariu, eu não vou repetir todo esse texto extremamente desnecessário de introdução de novo. Não vou. Toda semana se torna um loop temporal e a sua situação é a seguinte. Você chega em casa depois de um dia cansativo e estressante de trabalho e sem ânimo pra sair ou fazer qualquer outra coisa, mesmo que amanhã seja seu dia de folga, você toma um banho quente, come alguma coisa, deita no seu sofá e liga a TV para assistir alguma coisa. São exatamente 10 horas da noite e colocando lá no canal Universal, o que tá passando é Jobs, o filme biográfico do fundador da Apple, Steve Paul Jobs. Tá aí o título do filme. E o filme em questão você já assistiu muitas vezes quando criança, mas decide assistir novamente para ter uma nova perspectiva. E por que não tem nada melhor passando na TV também? O filme começa com uma das mais icônicas apresentações de Steve Jobs, a do iPod, o que logo de cara nos mostra um pouco da sua personalidade eloquente. O cara sem sombra de dúvidas sabia falar bonito. Seu talento e genialidade eram tão grandes que conseguiam competir diretamente com a sua arrogância e egocentrismo. O cara era um babaca. Quando ele trabalhava na Atari, Jobs foi conhecido por sua agressividade e comportamento abusivo com os outros funcionários. E mesmo que ele não fosse o chefe, ele criticava todos e os chamava de idiotas preguiçosos, que faziam as coisas mal feitas. Ele chegou inclusive ao ponto de reprogramar o código dos outros colegas da sua equipe porque ele não achava bom, ele achava os códigos relaxados. As desavenças com os outros na sua equipe foram tão grandes que o cofundador da Atari teve que pessoalmente, para não mandar ele embora, né, porque ele achava o cara brilhante, abrir um turno da noite onde o único funcionário seria ele. Para você ver, né, a moral que o cara tinha, mesmo ele não tendo o melhor dos temperamentos. E não é novidade para ninguém, eu acho, que a Apple começou em sua garagem, onde passava diversas horas do seu dia no telefone tentando convencer investidores a investir nele. O cara não tinha medo de se arriscar e não se contentava com um simples não. Steve tinha garra. E como frutos dessa garra que ele tinha, alguns anos depois, a Apple já contava com a sua sede após o revolucionário Apple II. E já nesse período, Steve se viu obcecado com um novo projeto de computador pessoal, que era chamado de Lisa. E nesse projeto, Steve não aceitava nada menos que a perfeição. E olha, dizer que Steve Jobs foi um homem perfeccionista é igual dizer que o Covid-19 foi só uma gripezinha. Não tem cabimento nenhum. Aquele homem prezava pela qualidade e era completamente obcecado pelo que fazia e como fazia. Ele não queria simplesmente fazer algo melhor, ele queria fazer algo diferente. Tanto que muitos anos depois, após ele finalmente retornar à Apple, né, já que ele havia sido praticamente forçado a se demitir, esse passou a ser o lema da empresa: Think Different, lema que foi levado durante muito tempo. Uma das mais famosas frases de Jobs é: aqueles loucos o bastante para pensar que podem mudar o mundo
são os que realmente podem. E essa frase mostra muito da sua filosofia de vida. Eu não quero entrar em muitos detalhes das polêmicas da vida de Jobs, como sua rivalidade com Bill Gates, sua saída da Apple e sua volta posteriormente, ou mesmo a sua relação conturbada com a sua filha Lisa. O que eu quero é mais focar na mensagem do filme e na forma de pensar de Jobs, pois talvez essa forma de pensar dele que tenha feito da Apple tão especial e tão importante para a indústria. Embora nos dias atuais, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas usam as coisas da Apple mais por conta da modinha do que por realmente prezarem pelo produto, já que o iPhone hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos, é quase que um status social. As pessoas os usam muito para se exibir. Olha essa foto aqui. Tirei uma foto nova, gostaram? Sério, olha essa foto, ela nem sequer foi tirada com o iPhone, e sim com outro celular só pra mostrar no iPhone. E sim, eu não gosto muito de admitir, mas esse aí sou eu sim, muitos anos atrás, dá até vergonha. Tirei foto com o iPhone, gostaram? O que eu quero dizer é que Steve Jobs revolucionou muito do que conhecemos hoje em dia, em várias áreas, como a tecnologia com a Apple ou mesmo os filmes de animação com a Pixar. Ele foi alguém que sempre estimulou a criatividade e sempre buscou insanamente criar produtos não apenas excelentes, mas também diferentes. E é por isso que a Apple é tão aclamada, ela é tão única e tão importante. É por isso que sempre que se fala dela, naturalmente vem junto uma expectativa de outro mundo. O iPhone 6 é a prova disso. Quem não se lembra dos vídeos de concepts do iPhone 6? Que o iPhone 6 rodaria GTA V, que teria hologramas. Tudo isso é por conta de Steve Paul Jobs. Embora sim, eu acho que hoje em dia a Apple já não seja mais o que era antigamente quando Jobs era vivo, e que seus preços atualmente no Brasil são nada menos que sacanagem de tão inacessíveis que são, mas dane-se, o filme acabou, vamos ver outra coisa. Muda de canal. Não. Olha, que tal colocar no Cartoon Network? Agora já são 00:10 e geralmente nesse horário já tá passando aqueles desenhos da velha guarda, como Coragem com o Covarde, O Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, entre outras coisas. Mas nessa situação aqui, o que tá passando é o incrível episódio especial de Hora de Aventura Together Again. Ou para os íntimos, o verdadeiro final de Hora de Aventura. Naturalmente você fica empolgado porque adora esse especial. Todo o clima do ambiente fica um pouco mais gélido e azulado. Seu gato, que estava deitado na cadeira debaixo da mesa da cozinha, se levanta e agora vai dormir com você, te fazer companhia nessa jornada, e por conta disso, pelo menos por alguns momentos, você esquece seus problemas e fica animado para assistir. A princípio, esse episódio se parece com uma clássica aventura de Finn e Jake no Reino Gelado, se passando em algum momento da primeira temporada. Aqui, eles estão atrás do delicioso e lendário sorvete de todos os sabores, e puta que pariu, deu até uma vontade de tomar sorvete agora. Especialmente um de todos os sabores, que eu nem sei se existe. E se você também ficou com vontade de tomar um delicioso sorvete de todos os sabores, eu tenho uma confissão a fazer. Era mentira. Eles não estão atrás do delicioso sorvete de todos os sabores. A grande sacada dessa cena é que conforme o episódio vai passando, vemos alguns personagens que só aparecem nas temporadas posteriores do desenho. O que não abre brecha para o episódio se passar de fato na primeira temporada, atrás do delicioso sorvete de todos os sabores. Então o que a gente descobre é que, na verdade, tudo era uma ilusão do Finn, que na realidade eles estavam atrás de deixar o like e a inscrição nesse vídeo. E aí, me conta, você ficou com vontade também de deixar o like e a inscrição nesse vídeo? Não? Poxa, que pena, eu realmente pensei que dessa vez ia dar certo. Voltando ao especial, a cena em si é bem triste. O Finn acorda e descobrimos por meio de uma ilusão que o Jake tinha morrido há muitos anos atrás, deixando o Finn sozinho, que agora na velhice finalmente bateu as botas. E aí que de fato o episódio começa. Finn e Jake estão mortos. Bate um frio agora de madrugada e você saber que aqueles personagens do desenho que você tanto assistia quando criança morreram é triste. Mas a reação do Finn ao descobrir que tá morto não deixa espaço pra tristeza, porque ao invés de ele ficar triste, ele fica louco de tanta felicidade. Isso porque agora, depois de tantos longos anos, ele finalmente vai encontrar o seu melhor amigo de novo. E boa parte do episódio é isso, o Finn no mundo dos mortos procurando loucamente o Jake no famoso modo Hora de Aventura, enquanto de forma sutil o episódio vai nos mostrando como a morte do Jake deixou um buraco enorme e que o Finn em toda a sua vida nunca conseguiu de fato curar esse buraco. E quando os dois enfim se encontram,
é muito emocionante. Pelo menos pro fim, né? O Jake já a princípio zoa ele e mostra que seguiu em frente, já estando em outra vibe, a do Nirvana. Eles então são atacados, o Finn toma uma puta surra e o Jake só decide ajudar depois de mesclar um chiclete que faz ele se lembrar de como era bom estar vivo. Então ele finalmente volta a ser o nosso Jake e dá uma surra em geral. O Finn e Jake reunidos de novo, começa agora então a última aventura, derrotar a Nova Morte. E pelo fato de você saber que é a última aventura, torna tudo ainda mais emocionante. O episódio ainda conta com a aparição de diversos personagens icônicos que apareceram durante a série. E transformações também, tipo aquela quando o Finn se une com o Jake para formar aquela armadura muito da hora de triplas. Eventualmente também eles espancam a Nova Morte que estava sendo manipulada pela mão do Lich, e então chegamos no que pra mim é um dos melhores finais que eu já vi em tudo. Agora com mais um Nova Morte, essa raposa aqui, ele abre o portal pro Finn reencarnar. O Jake acaba escolhendo ficar no mundo dos mortos, mais especificamente no Nirvana, e é então que rola a última conversa. O Finn diz que desde o dia em que o Jake morreu, ele nunca mais foi o mesmo. E o Jake retruca, dizendo que ele ainda tinha bastante coisas boas na vida. E o Finn até concorda, mas responde dizendo que mesmo assim, no fundo, ele só estava esperando o dia em que morreria, encontrá-lo outra vez. E é muito triste saber que mesmo com a vida toda pela frente, o Finn nunca foi verdadeiramente feliz depois da morte do Jake. Mas agora que ele o viu pela última vez, agora que ele pôde se despedir, ele tá pronto para superar, para reencarnar e viver a sua melhor vida. Ele dá um último abraço no Jake e entra no portal para reencarnar. O Jake, que já estava voltando para o Nirvana, vê o Finn indo e não resiste. Ele pula do Nirvana e vai junto do Finn para eles reencarnarem juntos. E é então que agora Finn e Jake estão juntos novamente. Ai, o episódio acabou. O seu gatinho já se levantou e foi brincar com alguma coisa na sua casa. O seu tio, que chega à noite do serviço, também chegou, jantou enquanto perguntava o que diabos você estava vendo e agora deitou no colchão ao lado do sofá onde você tá. E você quer continuar no Cartoon Network vendo os desenhos que vão passar a seguir. Mas então ele solta a seguinte frase: Tem nada melhor passando aí não. Você entende a indireta e você não quer mudar de canal. Mas primeiro que a casa é dele e segundo que ele acabou de chegar cansadaço. Então bora caçar algo legal no, sei lá, Food Channel? Não, definitivamente não, eu vou ficar com vontade de comer. Discovery Channel, talvez? Até que não é tão ruim nesse horário, né? Provavelmente deve estar passando algo sobre casas assombradas ou caça por ETs. Ou eu confundi com o ID? Sei lá, dane-se. São muitas opções, bora lá pro Megapix. Moleque, tá passando Homem de Aço. Então vamos na cozinha preparar um lanche e vamos ver um último filme. Eu particularmente adoro como toda a infância e adolescência do Clark é tratada nesse filme. Toda a humanização dele e a preparação para sua chegada. Todo o começo do filme é um enorme presságio, uma enorme construção da mudança que o Clark vai fazer quando ele finalmente decidir se revelar ao mundo. Muitos podem criticar o Snyder pelo seu estilo, pelo seu modo mais sombrio e mais puxado pro, entre aspas, mitológico. Mas aqui, em Homem de Aço, esse método com certeza funciona. Na maior parte do tempo, né? O final ainda continua sendo uma bosta. Aqui temos algo até um pouco parecido com o Homem-Aranha, com o Clark tendo o seu pai adotivo, que eu esqueci o nome, morrendo na sua frente. E mesmo que ele tivesse o poder para salvá-lo, ele não o fez, porque seu pai não queria que ele o fizesse, acreditando que aquele ainda não era o momento de se mostrar ao mundo, que o Clark ainda não estava pronto. Ele ainda precisava se conhecer a sua origem, para daí então finalmente decidir que tipo de homem ele iria querer ser e que tipo de mudança ele faria. E após ele finalmente descobrir a verdade sobre Krypton, Zod descobre sobre ele e invade a Terra, mandando um ultimato logo de cara: entreguem Kal-El ou sofram as consequências. E é então que o Clark se encontra no momento em que seu pai previu durante toda a sua vida. Um momento em que finalmente ele tomaria a decisão. E é então que, indo direto no quartel-general do exército americano, que finalmente nasce o Superman. E durante toda a batalha contra Zod, o mundo todo passa a conhecê-lo. E lentamente
ele vai ganhando a confiança das pessoas. Tem muitas cenas que eu acho extremamente fodas nesse filme, como a sua primeira vez voando ou sua luta contra o Zod. Mas tem duas em específico que eu simplesmente acho muito poderosas. A primeira delas é quando Superman e Lois são levados para fora do planeta na nave do Zod, onde ele revela todo o seu plano para restaurar Krypton, e então o Jor-El acaba aparecendo como EA para ajudar a Lois, que consegue fugir da nave numa cápsula de ejetamento, mas infelizmente, por conta dos danos sofridos, ela vai cair diretamente no Vasco. Eu gosto pessoalmente de dizer que ali é o nascimento definitivo do Superman. Lá tem um diálogo entre o Jor-El e o Superman, onde ele revela que ele queria que o Clark fosse o ligamento entre os dois povos. E também diz que, se ele quisesse, ele poderia salvar todos do planeta Terra. E é então que, sabendo a responsabilidade que carrega, ele só se joga, se deixa levar lentamente por alguns segundos no espaço, até então ele ir com tudo para salvar a Lois. A segunda cena é quando o Superman é jogado para debaixo do laser da máquina planetária do Zod. E no grande clímax de toda a ação dali, ele simplesmente se levanta. E mesmo com aquela força enorme contra ele, ele salta e voa, fazendo o impossível, ele destrói a máquina. Cara, aquela cena é praticamente a representação do Superman, a representação da esperança. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito do Superman por causa disso. Muita gente o acha um herói sem graça e eu discordo, eu gosto muito dele. Ele me inspira, mesmo sabendo que sua bondade é praticamente inumana. Aí que tá, ele não é completamente humano, e por isso talvez ele seja tão puro. Quem sabe, né? O Zod, ele era kryptoniano e era meio biruta, então talvez seja a essência do Clark de ser bom mesmo. E isso me motiva. Quando eu reassisti esse filme uns dias atrás, eu tava bem pra baixo, mas essas duas cenas em específico me inspiraram. Me inspiraram a querer fazer esse vídeo aqui, pra ser sincero. Mesmo sabendo que provavelmente vai ser o vídeo menos visto do meu canal e que provavelmente vai dar muito trampo pra editar. E a real é que eu ainda queria falar muitas coisas, mas eu não consigo. Nessa madrugada eu queria abrir a minha Netflix e colocar um último filme. Mas pra esse filme em questão eu ainda sinto que não tô pronto. E talvez seja por isso que eu goste tanto de filmes e jogos. Eu assisto e jogo eles desde que eu era pequeno. Alguns deles podem ser mais descontraídos, mas a grande maioria sempre tem algo para ensinar. E é incrível como podemos fazer uma releitura de praticamente quase tudo e interpretarmos isso à nossa maneira. Isso que torna a arte algo tão maravilhoso. É profundo, é complexo, é envolvente e nos proporciona um nível de imersão capaz de fazer a gente esquecer até dos nossos problemas, nem que seja por um instante. Nos faz sentir reconfortado ou mesmo compreendido, seja filme, série, música, dança ou talvez até mesmo a própria vida. Será que a vida não é uma arte? Bom, de uma coisa eu sei, tem muita coisa ruim nesse mundo. Os tempos estão cada vez piores, pelo menos é o que falam. E isso me faz lembrar um pouco da Dolores de Westworld. Em determinado momento ela diz o seguinte: a feiura desse mundo, desordem, mas eu decido ver a beleza. Agora chega, tá quase amanhecendo e é bom a gente dormir um pouquinho, né? Tu merece descansar também. Obrigado por essa viagem que você vagou comigo e lembre-se sempre, o final de Homem de Aço é uma bosta.